Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. E enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca, começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe manda pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhes Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Amém. Pai, te agradecemos por tua palavra, e agora rogamos que o teu Espírito Santo, o teu Santo Espírito, sobre nós, ó Deus, por graça, derrame instrução. O Senhor que inspirou essa palavra pode também nos ajudar a compreendê-la e aplicar no nosso coração. Pai querido, rogamos assim, porque dependemos do Senhor agora, em nome de Cristo, amém, Senhor. Certa vez fiz uma visita num lugar que chamavam de asilo, já faz muito tempo, e eu sinceramente não me recordo em que tempo, ou quantos anos fiz essa visita, quantos anos. O fato é que entrei numa casa que era conhecida como asilos ou como repouso de idosos, e o que vi naquele lugar foi uma cena estarrecedora. Mulheres e homens, de alguma forma, sem lucidez, mal cheirosos. Me lembro de um homem deitado no chão, num quarto isolado, magérrimo, dormindo, sem companhia, mal cheiroso, e aquela cena se repetiu em alguns cômodos daquele lugar. Era um misto de insatisfação, de náuseas, era uma visão terrível. Agora, multiplique isso de maneira generosa. Multiplique essa tragédia humana e você vai chegar próximo do que seria o espaço ou circo de horrores que era o tanque de Betesda. Homens e mulheres apinhados com as suas debilidades físicas, certamente muitos em suas dificuldades mentais, e diante daquela câmara de horrores está ali um homem.
E Jesus está visitando o tanque de Betesda num tempo de festa. Perceba, os judeus estão em festa, é tempo de festa. Jesus sai da festa para visitar Betesda. E ele está diante deste cenário horrível, muita enfermidade. O texto mostra que é um local, de fato, onde os enfermos estavam apinhados. Bem, quando nós olhamos para o texto nos mostra que a festa estava acontecendo e que na porta das ovelhas, ou perto da porta das ovelhas, está ali Betesda, com 5 pórticos, e neste local estava ali deitada uma multidão, cegos, doentes, diz o texto, paralíticos, e o texto mostra aqui que eles estavam esperando o dito movimento das águas. Bem, há uma discussão, que hoje não é o caso necessariamente, sobre havia esse movimento das águas, havia de fato um anjo que descia e fazia ali o movimento das águas. O fato é que aquela multidão de enfermos estava esperando por algo ineficiente para curá-los. Seja a superstição da época, seja um anjo, como alguns vão defender, eles estavam ali apinhados, enfileirados, esperando pela lei do mais forte. Se o anjo vem, move as águas, a ideia é que a gente consiga pular primeiro e ser curado. A regra era essa. A regra era que quem conseguisse chegar até lá poderia ser curado. Esse era o pensamento vigente. E aí Jesus visita esse lugar. Diante disso, queridos, a gente precisa lembrar o seguinte, ou preciso defender o caminho que vou seguir com vocês. Os estudos da história vão dizer que aquele tipo de tanque recebia de fontes as suas águas, pelos aquedutos. A água que vinha para o tanque de Betesda, por exemplo, como diz Eusébio em seu relato, era uma água de tom avermelhado, portanto, à época era considerada terapêutica. Nós temos lá em Minas Gerais, por exemplo, uma cidade, ou melhor, uma cidade do Rio, próxima ali à divisa de Minas, uma cidade chamada Raposo, inclusive posso indicar a vocês, quando estiverem lá, fazer ali uma visita, e a água daquele lugar é extremamente diferente, o cheiro diferente, é uma água chamada carbogasosa. Dizem que, por exemplo, é boa para pedra nos rins, desloca as pedras dos rins. Eu tive essa experiência, não sei se foi coincidência, eu tomei a pedra, me deu crise renal e aí aconteceu todo o processo. Bem, paciência, aconteceu e era de fato, fez de fato valer a história. O fato é que nesse lugar aqui, é bem possível que haja um tipo de água que seja terapêutica, seja o que for. E que há um movimento de águas. Muito certamente quando se abrem as fontes para novamente renovar as águas. Entendo que o texto é descritivo, não é normativo. Ou seja, o que está inserido nesse texto é que, de fato, naquele momento, as pessoas entendiam e criam que um anjo viria, moveria as águas e eles poderiam ser beneficiados por isso. Bem, Jesus chega, encontra ali um homem paralítico há 38 anos. E aí, Jesus o vê deitado, sabendo que ele já vivia assim muitos anos, ele faz uma pergunta: você quer ser curado? Qual foi a pergunta de Jesus? Queres ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tem ninguém para me botar no tanque. Quando eu vou para o tanque, vem alguém primeiro e mergulha. Aqui está, perceba, uma cláusula que o Evangelho quebra. Redenção, graça, não é pela lei do mais forte, pelo mérito humano e nem quem chega primeiro.
é revelado pela graça do próprio Senhor. Queres ser curado? Perguntou Jesus. E aí, ele não responde se quer ser curado. O que ele responde? Eu não consigo. Ele não responde, sim, Senhor, eu quero. Ele responde, dentro do nosso ritual, eu não consigo chegar, porque sempre tem alguém mais forte. Jesus não perguntou se ele conseguia chegar lá. Este é um dos pontos que o Evangelho toca. Cristo está mostrando ali em tempo de festa, no tanque de Betesda, que graça não se alcança pelo mérito, porque graça é exatamente o contrário de mérito humano. E o que o outro evangelho prega? Qual é a diferença do verdadeiro evangelho para o outro evangelho? O outro evangelho vai dizer o seguinte: se você correr na frente, você chega. Se você tiver pernas para correr, você chega. Se você tiver merecimento, você consegue. Se você der esta oferta X ou Y, você cativa o coração de Deus. Começa a perceber? E de tanques em tanques, a tragédia vai se amontoando. E no outro evangelho, não se engane, fisicamente você percebe lindos templos, você percebe boas transmissões de internet, você percebe cultos maravilhosos do ponto de vista plástico, de áudio, mas não esqueça, ali estão amontoados em Betesda aqueles que estão moribundos de alma, porque ali não há salvação. Se você colocar o seu copo d'água na sua televisão e beber a água que eu orar agora, você é curado. Mas se você não colocar o copo d'água e não beber, você não é curado. Se você vier na minha igreja, você é curado. Se você não vier, você está amaldiçoado. Este é o cerne do outro evangelho. Perceba. O que Jesus está mostrando aqui, queridos, veja, é que graça é uma decisão divina. Jesus entra em Betesda, favor é uma decisão divina. Jesus entra em Betesda e cura todos? Me diga. Ele cura um homem. Quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele ressuscita outros? Não, ele chama Lázaro pelo nome. Portanto, há coisas nos desígnios de Deus que nós não conseguimos interpretar, mas nós sabemos que existem, está lá. As decisões de Cristo são sempre claras. Jesus está curando um cego, está curando um enfermo, para quebrar o mérito da religião. Ele não está dizendo, você precisa ser melhor, você precisa dar a melhor oferta, você precisa subir as escadas de joelhos, você precisa ser o primeiro. Não. E note que aquele homem está acostumado a responder perguntas pelo próprio mérito. Eu não consigo chegar lá. Mas a pergunta de Jesus não foi essa. Diante disso, Jesus disse, levanta-te, pega a tua cama e anda. O texto no verso 9 diz, imediatamente o homem ficou curado, pegando a maca, começou a andar, e aquele dia era sábado. Perceba, 3 comandos num só. Levanta-te, pega a tua maca e anda. Primeiro, por que Jesus deu essa ordem, ou essas ordens para ele? Primeiro, para provar que de fato ele estava curado. Porque se ele consegue levantar, tomar a maca para andar, então de fato não era um fake news. De fato não era nada arranjado. E Jesus não vai na vida de alguém, ou no caso de alguém que estava ali há poucos dias. Ele escolhe alguém que estava naquela circunstância há 38 anos, e todos conheciam muito bem. Segundo, Jesus estava mostrando para aquele homem, simbolicamente, que o descanso dele não era em Betesda, que aquele ambiente não era um ambiente de graça, e Jesus estava o tirando de lá. Terceiro, Jesus cura porque é sábado, e não só cura, mas ordena que carregue a sua maca, porque era sábado, diz o texto. O que Jesus estava fazendo? Jerusalém, irmãos, estava apinhada de gente. Era uma festa
judaica, uma das maiores festas judaicas. Os fariseus, saduceus, escribas, todos estavam ali em polvorosa. O povo estava completamente presente ali. Homens, todo ano, a partir de 12 anos de idade, tinha que estar em Jerusalém. Eles estavam ali. Jesus manda um homem curado carregar a sua maca no sábado. E agora ele está transgredindo uma lei do Antigo Testamento, está carregando peso. E agora? Isso é intencional. Jesus não estava somente de olho nas pernas daquele homem, Jesus estava de olho também na consciência coletiva. Jesus queria provocar uma discussão sobre o sábado, mostrar-se superior ao sábado, dizer: eu sou o descanso da alma. Perceba, o texto diz que os judeus disseram ao que fora curado: hoje é sábado e não é te permitido carregar a maca. Veja o que o falso evangelho está interessado. Está interessado nas regras e não em pessoas necessariamente. O camarada está há 38 anos no chão, e aí ele levanta milagrosamente. Qual é a pergunta dos religiosos? Ué, mas hoje é sábado, por que você está carregando sua maca? Esse é o outro evangelho. Ele quer saber da estrutura, ele quer saber se as regras estão sendo cumpridas, as regras deles. Não há entendimento ou interesse pela alma alheia, não há amor pelo coração do próximo, mas há sim um interesse em que a miséria se perpetue, porque enquanto houver miséria, há necessidade de se recorrer a esse tipo de evangelho. Ele, porém, lhe respondeu: aquele que me curou disse para mim: pegue a tua maca e anda. Esse homem está dizendo três coisas para os judeus. Primeiro, a proposta dele foi melhor do que a de vocês, porque a proposta de vocês é: enquanto vocês estão na festa, eu estou em Betesda. E para mim foi mais interessante o convite de Jesus do que o de vocês. Segundo, eu respeitei o sábado durante 38 anos e não fui curado, e hoje ele passou lá e me curou. Terceiro, a religião judaica nunca me visitou, mas Jesus me visitou. Portanto, eu entendi claramente que eu poderia receber uma ordem daquele que me curou. Eu estava entendendo que ali estava alguém maior do que vocês, do que o sábado. Então lhe perguntaram: quem é o homem que disse: pega a tua maca e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, pois Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Gente, que coisa linda, coisa estratégica. Primeiro, do ponto de vista da humildade. Imagine se fosse no outro evangelho: luz, câmera, ação, vai levantar aqui uma pessoa e eu preciso de toda a mídia presente, não é? Canta aí umas músicas, eu preciso de toda a atenção, preciso da imprensa local, porque agora vai acontecer uma coisa que vocês nunca viram. Aliás, esse é um ritmo que dita o outro evangelho. Mas Jesus cura e some na multidão. Jesus encontrou mais tarde no templo, diz o texto, e disse: olha, já que estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Vemos uma coisa interessante aqui. Perceba, Jesus cura aquele homem, mas ele não diz: levante, a tua fé te salvou. Ele disse: levanta, pega a tua maca e anda. O que isso nos mostra? Nem sempre alguém recebe uma cura tem o coração curado também. Sinais e maravilhas não necessariamente curam pessoas. Perceba que há na Bíblia 3 momentos distintos de sinais e milagres. Primeiro, o tempo de Moisés. Segundo, tempo de Elias e Eliseu, abrindo o tempo profético. Moisés, tempo da lei, tempo profético, abrindo com Elias e Eliseu. E o tempo apostólico, com os milagres de Jesus. Entre esses tempos, pouquíssimos aqui e ali, alguns milagres, tempo de fato de sinais são esses tempos. Se
Se você fizer uma leitura do texto, 3 gerações duríssimas de coração, duríssima, com coração extremamente duro. Por quê? Porque não é ver milagre, ver sinal que converte o coração das pessoas. Jesus está dizendo, você começou a levantar, você começou a andar, mas agora você precisa cuidar do teu coração. Quantas pessoas, queridos, que recebem de Deus graças sucessivas, mas o coração ainda está empedernido pelo pecado. Quantas pessoas veem todos os dias grandes maravilhas da graça de Deus, o próprio fato de existir e ter o direito de respirar. Trabalhei no hospital lá no Rio de Janeiro, no setor de faturamento, quando eu fiz seminário lá na Tijuca, Hospital Evangélico do Rio de Janeiro, Rua Bom Pastor. Trabalhei na parte de faturamento, ou seja, na parte de expedição do pagamento. Você sabe que todo hospital que quer ter aí as suas contas em dia, luta para pagar aqui e ali, mas tinha uma regra. Qual era a regra? Não deixe as notas do oxigênio atrasarem. Você sabe que no hospital tem aqueles bujões enormes de oxigênio que vêm por aqueles tubos para alimentar os leitos do paciente com oxigênio. Se você nunca teve internado, pelo menos já visitou alguém internado. E eles diziam o seguinte: pode faltar, pode atrasar até a farmácia, mas não atrasem o oxigênio. Por quê? Porque se você não tem oxigênio, você não tem vida. Caríssima uma diária no oxigênio. Agora perceba, quantas vezes você já respirou hoje? Você está no oxigênio da graça full time, e Deus não te cobra por isso, te dá existência de maneira gratuita. Quantos sinais da graça de Deus, mas quantos corações duros. Tem um, quer 2, tem 2, quer 4. Está frio? Reclama. Calor? Reclama. Está enfermo? O Senhor concede a graça de estar bem. Mas isso e nada disso entra no coração de maneira salvífica e salvadora. Jesus está nos mostrando aqui. Ele estava com o corpo curado, mas estava com a alma perdida. Diante disso, o homem se retirou e contou aos judeus: foi Jesus quem me curou. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque ele fazia essas coisas no sábado. Jesus respondeu: meu pai trabalha até agora e eu também. O que Jesus está querendo dizer aqui, meus irmãos? A mesma coisa que o pai faz, eu também faço. Eu sou Deus como ele, embora servo entre vocês, Deus encarnado. O que o pai faz, eu faço. Não há nada que o pai faça que eu não esteja no mesmo tempo fazendo com ele. Os propósitos estão unidos. Por isso os judeus procuravam ainda matá-lo, não só porque infringiu o sábado, mas porque dizia que Deus era seu pai. Agora, igualando-se a Deus. Vamos repetir juntos? Igualando-se a Deus. Um dos pontos centrais do Evangelho do Senhor: Jesus é Deus. Se alguém bater na sua porta dizendo que Jesus é um semideus, que Jesus é um anjo, que Jesus é um guru, que Jesus foi só um profeta, esqueça, é outro evangelho. Como disse Paulo em Gálatas capítulo 1, é maldito, anátema. Ou então, quem sabe diz que Jesus é Deus, mas um outro líder é tão divino como ele, também é anátema. Ou então diz Senhor, Senhor, mas faz de um ícone humano o seu Deus, faz de uma ideologia o seu Deus. Diante disso, olhando por cima, nós temos contrastes do texto. Os judeus estão festejando e há um homem por anos em sofrimento. A agenda dos fariseus é uma, a agenda de Jesus é outra. As regras de Jesus são uma, as regras dos religiosos outras. A cura do homem no sábado e a indignação dos religiosos naquele sábado.
O corpo do homem curado, a alma do homem morta, são contrastes que nós vemos no texto. Diante disso, quais são as aplicações possíveis para nós hoje? Algumas aplicações mais pastorais, para o teu coração, outras aplicações um tanto mais apologéticas, para que você se prepare diante daquilo que é a luta pela mensagem do Evangelho. Tempos de festa, em primeiro lugar, não apagam as dores permanentes do pecado. Os judeus estavam na festa e aquela festa não foi suficiente para aquele homem. Os ritos judaicos não poderiam ajudá-lo. Jesus entra na festa, Jesus invade a tragédia humana, Jesus leva graça para aqueles que estão ali atormentados pelos males desse tempo. Deste prisma, percebemos que enquanto algum segmento pregar esperança somente para esta vida, este segmento religioso fará com que aquelas reuniões se transformem em homens, ou uma reunião de homens e mulheres miseráveis. Paulo vai dizer: se a minha esperança é somente para essa vida, eu serei o mais miserável dos homens. Redenção, meus irmãos, só em Cristo Jesus. Você pode, por exemplo, defender o seu pleito, ou defender a sua visão política. Você pode defender a sua visão, seja cristã, de maneira um tanto ideológica. Você não pode esquecer que é Cristo o Redentor. Ele é o Senhor da igreja. Não podemos esquecer que, embora Deus use pessoas, sim, nós não devemos ignorar que o Deus das pessoas é quem governa todas as coisas. Sobretudo, a vida da igreja está debaixo da mão da providência. E não esqueçamos que todos nós, filhos de Deus, estávamos em Betesda, perdidos, falidos, mas o Senhor, por graça, nos arrastou de lá e nos manteve de pé. E nós estamos de pé porque há um Salvador que persevera por nós, aquele que é capaz de nos impedir de tropeçar. Por que eu não tropecei no dia de ontem, ou até o dia de ontem? Porque até ontem o Senhor esteve me guardando, e até agora Ele está me guardando, e Ele estará me guardando. Portanto, esta consciência de que as festas humanas não podem invadir as dores da alma, e o Evangelho apregou assim, que nós temos um Deus que é poderoso, aleluia, mas não esqueça que até Lázaro, que foi ressuscitado depois de 4 dias de morto, experimentou, como diz a tradição cristã, pelo menos uns 30 anos depois, a morte definitivamente no seu corpo. Qual é a maior esperança de Lázaro? Ou qual foi a maior alegria dele? Que ele foi ressuscitado? Absolutamente, que ele tenha recebido a vida eterna em Jesus. Portanto, o Evangelho mostra que há uma mensagem que vai para além das dores do aqui e do agora. Eu sempre dou essa ilustração, porque para mim é uma das mais fortes. Quando vou à casa de meu pai, ou que foi do meu pai lá no Rio, há um quarto onde as muletas que ele usava são guardadas, não por uma questão nostálgica, simplesmente por uma questão de ocasião, elas ainda não foram doadas, ou enfim. Quando eu olho aquelas muletas, a minha maior alegria não é lembrar dele somente, a minha maior alegria é saber que onde ele está não se usa muletas, porque ele foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Ele poderia correr por aqui. Se a alma estivesse no inferno, seria uma grande tristeza para o coração. Portanto, nós compreendemos que o Evangelho toca nas questões da alma, e é claro que molda a nossa cosmovisão, a nossa vida para aqui e agora. Mas percebamos que o foco do Evangelho é nos ensinar para olhar para o além, olhar para Cristo, onde Ele está nos esperando. Segundo, legalismo, crendices humanas, superstições, não vale nada quando o assunto é a alma do homem.
quando o assunto é salvação. Cantamos aqui agora há pouco, a salvação vem do Senhor, alusão a Jonas capítulo 2, verso 9, a salvação pertence ao Senhor. As crendices humanas só fazem tapar o sol com a peneira, as crendices humanas colocam um band-aid sobre o tumor, enfaixam a fratura exposta sem pôr no lugar, dizendo está curado, dizem paz, paz, quando não há paz. Quando o assunto é a alma humana, é Cristo, é o Evangelho. Paulo em Romanos capítulo 1, verso 16 vai dizer, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. O poder de Deus se chama Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Terceira aplicação, experimentar milagres não dá garantia de vida eterna. Não dá garantia absolutamente de que aquela vida esteja salva. Portanto, enquanto o outro evangelho vai para além da mensagem central do evangelho de Cristo, querendo colocar um chamariz daquilo que já está completo, ou seja, numa linguagem, não sei se vocês usam aqui, enfeitando o pavão, aqui usa isso. Deixa eu explicar o que é enfeitar o pavão. Você conhece um pavão? Claro. Ele é lindo, belo, com cores lindas. Ele, quando abre as asas e quando tem que usar as asas para pular de um lugar para o outro, é uma coisa mais linda. O que esse ditado quer dizer é um animal tão belo e tão colorido que não precisa de ornamento e adereço nenhum. Quando alguém tenta tomar o evangelho e tenta colocar mais cor, mais vida, o que ele está fazendo é estragar o evangelho. Portanto, crendices, legalismos, superstições, não só tiram o foco do evangelho, como também nos lembra que coloca dentro da verdade uma porção de mentiras. Diante disso, o tema central, ou eu diria a ideia central desse texto, Jesus é o descanso para nós. Ele é o sábado do homem. Jesus não está preso num dia. Jesus não é um dia, Jesus é a pessoa de Deus entre os homens, o Emmanuel, Deus conosco, que visitou a nossa tragédia, que nos deu graça sobre graça. Jesus, queridos, é ninguém menos que Deus. Perceba os evangelhos, leia ali os evangelhos, sobretudo o evangelho de João, que aponta muito para a divindade de Jesus, mas não se esqueça de passar pelo restante das escrituras e chegar ao Apocalipse, onde mostra o Cristo glorioso. Nos evangelhos você vai perceber o Cristo ensanguentado. Em Apocalipse você percebe o Cristo com um manto salpicado de sangue. O seu sangue? Não mais. O sangue de seus inimigos que foram vencidos. O Cristo glorioso agora está ostentando sua glória, e é este o Cristo que o Evangelho prega, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É sim o Cristo de dores, antevisto por Isaías no capítulo 53, mas é também o Cristo glorioso, também antevisto no Salmo 24, levantai, ó portais eternos, as vossas cabeças, para que entre o Rei da glória. Tanta glória invade as mansões celestiais, e tão alta esta glória, que os portais eternos precisam reverenciar a sua entrada. O Cristo que a igreja prega é este Cristo, é aquele Cristo que de fato é o cerne da nossa mensagem. Que o Senhor nos abençoe na abertura da nossa conferência e que até o fim o Senhor ministre no nosso coração poder e graça. Amém.